Entendi o que é o configurador de tributos, mas afinal, como é criada uma fórmula que será utilizada durante o cálculo do tributo da minha nota fiscal? Primeiro, fórmulas são as expressões matemáticas, utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTUS, que serão aplicadas no cálculo do tributo da nota fiscal, com base no cenário fiscal definido pelo usuário. A criação dessas fórmulas é realizada através do programa Fórmulas do Configurador de Tributos, CD 0751. O objetivo principal desse programa é permitir que o usuário cadastre fórmulas para o cálculo de impostos distintos, utilizando-se variáveis previamente definidas pela TOTUS. Nessa tela, o primeiro campo que chama a atenção é o indicativo Fórmula Cliente. Sua função é mostrar se a fórmula que será utilizada pelo configurador de tributos foi liberada pela TOTUS ou foi criada pelo próprio usuário. Quando esse parâmetro estiver desmarcado, indica que é uma regra liberada pela TOTUS, mas se estiver marcado indica que é uma fórmula criada pelo usuário. Por regra, nenhuma fórmula liberada pela TOTUS estará disponível para manutenção ou eliminação. Nesse caso apenas os botões incluir ou copiar é que ficarão disponíveis para utilização. Quando a fórmula selecionada estiver marcada como fórmula cliente, os demais campos para manipulação como manutenção e eliminação ficarão disponíveis para se utilizar. Todas as fórmulas liberadas pela TOTUS seguem uma padronização com relação ao nome utilizado, sempre iniciando com a letra T, seguida de um traço. Porém pode ocorrer de fórmulas mais antigas liberadas pela TOTUS isso não acontecer. Como sugestão, é indicado ao usuário adotar alguma regra no código de suas fórmulas, como por exemplo o nome abreviado da empresa, algumas letras no início de cada código de fórmula, assim facilita buscas futuras. O programa, CD 0751, possui 3 principais blocos, sendo o primeiro o código e descrição da fórmula, o segundo alguns parâmetros básicos referente a essa fórmula, e a terceira parte a fórmula que será utilizada no cálculo do imposto correspondente. Código da fórmula. É possível digitar um código com até 50 caracteres alfanuméricos. Não existe regra com relação à nomenclatura das fórmulas, porém a TOTUS adotou como boas práticas alguns detalhes. Normalmente as fórmulas começam com o nome do tributo ao qual se propõe, exemplo, ICMS, IPI, PIS, COFINS, em seguida um número ou letra para separar alguma característica específica, e por fim uma breve descrição para facilitar seu objetivo. Exemplo de fórmula cadastrada pela TOTUS. ICMS-ST 017 A2 ICMS-ST padrão. Descrição. Esse campo é apenas documentacional e seu objetivo é facilitar a identificação da fórmula em questão para o usuário do sistema. Sugere-se que, ao cadastrar uma fórmula seja detalhado ao máximo a que se refere essa fórmula. Exemplo de descrição vinculada à fórmula liberada pela TOTUS. ICMS-ST padrão, mantém a base de cálculo com ICMS-ST zerado, valor do tributo. Fórmula cliente. Esse campo sempre ficará desabilitado e indica se a fórmula selecionada foi liberada pela TOTUS, campo desmarcado, ou se essa fórmula foi criada ou copiada pelo cliente, campo marcado. Moeda. Indica a moeda principal vinculada à fórmula. Não é obrigatório o preenchimento desse campo, e nesse caso o sistema adota a moeda corrente para o cálculo. Tabela pauta. Designa, caso existir essa necessidade, uma tabela de pauta que poderá ser cadastrada pelo usuário do sistema para flexibilizar ainda mais o cálculo do tributo. Percentual MVA. Assinala para a fórmula qual será o percentual do MVA que será utilizado durante o cálculo. Percentual redução. Aponta o percentual de redução que será fixo nessa fórmula. Se informado esse campo, o sistema considera esse valor para o cálculo e desconsidera qualquer indicação feita, por exemplo, na natureza de operação. Destino redução. Caso exista um percentual de redução informado, esse campo ficará habilitado para ser indicado qual é o destino dessa redução. Nota: nenhum desses campos é de preenchimento obrigatório para o cálculo que será realizado, porém caso indique algum valor em um desses campos o sistema passa a ignorar qualquer outra parametrização e irá adotar esse parâmetro como regra. Fórmula. Neste quadro será demonstrada a fórmula cadastrada para o tributo selecionado. Esse campo não fica habilitado para edição pelo usuário. Para abrir a tela de edição das fórmulas é necessário clicar no botão Editar fórmula.
Ao clicar nesse botão será aberto o programa Manutenção de Fórmula, CD0751A. Sendo nessa tela realizada a edição das fórmulas que serão utilizadas pelo configurador de tributos durante o cálculo do tributo. A divisão da tela se resume a listar todas as variáveis disponíveis para utilização na fórmula, e a área para edição propriamente dita considerando os botões com os operadores matemáticos que serão usados pela fórmula. As fórmulas são expressões matemáticas do cálculo que deverá ser realizado pelo sistema para o tributo proposto. Sendo assim, sugere-se que o usuário que irá cadastrar uma fórmula tenha conhecimento básico da forma como deverá ser realizado esse cálculo. Para o cadastro, é possível a digitação direta dos operadores e variáveis na área de edição, porém o mais aconselhado é a seleção da variável na lista superior, e em seguida clicar no botão Selecionar, seta para baixo, para evitar erro na digitação. Com os operadores matemáticos também é aconselhado clicar no botão correspondente na parte inferior da caixa de edição. Ao finalizar a digitação, é aconselhado clicar no botão Conferir para verificar se existe algum erro na estrutura dessa fórmula. O sistema não valida se o resultado final da fórmula está correto, apenas irá validar a expressão matemática informada. Se houver a necessidade de uma fórmula específica, deve-se consultar as fórmulas existentes liberadas pela TOTUS, e verificar se essa lhe atende na integralidade ou se será necessário algum ajuste. Caso seja preciso algum ajuste, basta copiar essa fórmula padrão da TOTUS e alterar apenas o ponto distinto. Observamos que na maioria dos casos, as fórmulas liberadas pela TOTUS já atendem ao cálculo previsto, porém com algum detalhe mais específico. Assim fica fácil criar uma cópia desse modelo e alterar diretamente conforme necessidade. A TOTUS continuará a liberar fórmulas padrões com os pacotes de expedição, seguindo critérios de relevância para os clientes, mas é possível que nem todas as variantes do cálculo sejam implementadas pela TOTUS, ficando a cargo do usuário copiar e manipular essa fórmula conforme sua necessidade. Nesse vídeo, você passou a entender como é criada uma fórmula no configurador de tributos. Para mais informações, consulte a documentação técnica, seu canal de atendimento, ou visite nosso canal, TOTUS Soluções. Obrigado.